Qual é o seu maior motivo de gratidão nesse momento da sua vida? Pelo que você agradece nesse momento, nessa etapa da sua jornada, da sua vida? Nós passamos esse mês de novembro falando a respeito da gratidão, o tema Em Tudo Dai Graças. Eu incentivei vocês que trouxessem hoje, convidassem para o culto de hoje, uma pessoa pela qual você agradece. Espero que ela esteja ao seu lado, assentada aí, que você esteja dando graças a Deus pela vida desta pessoa importante na sua vida. Mas a questão agora é a seguinte: qual é o principal motivo de gratidão nessa etapa da sua vida? Pelo que você agradece nesse momento da sua jornada? A gratidão, ela pode ser situada em dois quadros, duas molduras diferentes na nossa vida. Ela pode ser situada na moldura da religião, no quadro da religião, e eu estou usando a palavra religião no sentido de ritos, de obrigações que são realizadas com o propósito de agradar a Deus, com o propósito de conquistar alguma coisa diante de Deus. Quando a lógica é a da religião, para orientar a nossa gratidão, nós nos sentimos em relação a Deus, ora como devedores, se nós julgamos que não atendemos os mandamentos divinos, que não cumprimos adequadamente as obrigações de Deus, ou as obrigações estabelecidas por Deus, nos sentimos devedores, mas também aqueles que possuem uma autoestima religiosa elevada podem se sentir como credores de Deus. Ou seja, eu fiz a minha parte, Deus que faça a parte dele, eu tenho direito às minhas bênçãos e eu estou aqui para receber aquilo que eu mereço da parte de Deus. Afinal de contas, eu já contribuí bastante com Deus e com o reino de Deus. A religião, ou esse espírito religioso, esmaga, destrói o verdadeiro espírito da gratidão, a motivação autêntica, genuína e aquela motivação que faz bem para a nossa vida, e acaba introduzindo no nosso espírito a obrigação, acaba introduzindo no nosso espírito muitas vezes a ingratidão, quando as coisas não funcionam do jeito que nós achamos que elas deveriam funcionar na nossa vida. Essa é a primeira moldura que nós muitas vezes utilizamos para tratar a gratidão. Mas antes de falar da segunda moldura da gratidão, do segundo quadro para a gratidão, permitam-me contar para vocês uma história que eu li há algum tempo atrás. É sobre um homem que entrou numa loja na cidade de São Francisco, na Califórnia, uma loja de antiguidades. E, em geral, lojas desse tipo estão abarrotadas de coisas, cheias de refugos, quase não há espaço para circular entre as bugigangas, e era assim naquela loja. Com dificuldade, o homem se movia pelos pequenos corredores daquela loja, mas este homem era um especialista em antiguidades, estava à caça de antiguidades. E, num determinado momento, já depois de algum tempo dentro daquela loja, ele viu num cantinho da loja um pequeno vaso. Aproximou-se para conferir que vaso era aquele, abaixou-se para conferir se a primeira impressão estava certa, e à medida que ele ia examinando aquela pequena peça, ele ia tendo certeza que ele estava no seu dia de sorte. Havia encontrado uma preciosidade, havia encontrado um vaso realmente valioso, um vaso chinês importante. O problema era que o vaso, quando ele olhou de perto, ele viu que o vaso estava cheio de leite. E viu um gato aproximando-se para beber o leite no vaso. Ele se levantou,
caminhou um pouco mais pela loja, disfarçando o seu interesse, tentando não demonstrar entusiasmo, enquanto ele bolava um plano para levar aquele vaso valioso por uma ninharia. Por fim, depois de pensar por alguns instantes, ele se dirigiu ao balcão, encostou no balcão e falou com o dono daquela loja, mais ou menos o seguinte: pago $500 naquele gato. O homem nem se dignou a olhar para ele e disse, monossilábico: o gato não está à venda. Ele retrucou: pago $1.000 por esse gato. E o homem então voltou-se para ele e disse: o senhor sabe que o gato não vale $1.000, mas se o senhor quiser levá-lo, tudo bem, o gato é seu. E ele, feliz e aliviado por ter a sua proposta recebida, emendou: eu preciso de uma vasilha para o gato beber leite, já que ele está acostumado com aquele vaso ali, dou mais $10 para levar o vaso. E o homem respondeu imediatamente, gentilmente, sorrindo para ele: moço, o vaso não está à venda, o vaso é de estimação, e além do mais, esse vaso me dá uma sorte, porque depois que eu coloquei esse vaso ali para o gato, esse é o 17º gato que eu vendo. Saber dar valor às coisas é uma raridade, é uma preciosidade nesta vida quando você sabe dar valor àquilo que você tem. Já foi dito que a adoração é a joia perdida da igreja cristã. Nós não sabemos mais o valor que tem a adoração na nossa vida. E não sabemos contextualizar a nossa gratidão dentro dessa moldura, dentro desse quadro que nós chamamos na vida cristã adoração, culto, que nós oferecemos a Deus. E é nesse contexto, no contexto da adoração, que o livro dos Salmos e muitos salmos apresentam a gratidão. Quando nós comparecemos diante de Deus para adorá-lo, nós oferecemos dentro da adoração a nossa gratidão e encontramos os motivos pelos quais Deus deve ser adorado. E desaparece a ideia de obrigação, desaparece a ideia de troca, nós entramos num relacionamento pessoal com Deus e nós somos gratos a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele fará na nossa vida, e nós não tratamos mais o cristianismo como um conjunto de obrigações, um conjunto de regras, um conjunto de normas, mas vivemos a fé como uma dádiva dada por Deus para nós e que está no centro da nossa vida. À luz disso, nesse quadro da adoração, quais são os motivos para a gratidão à luz do salmo que nós lemos, do Salmo 95? Nós que nos reunimos nesta festa de primícias, a 40ª festa de primícias, pelo que vamos agradecer a Deus nesta manhã? Algumas coisas que o salmista menciona. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça a Deus pela salvação. O salmista nos convida para que cantemos e celebremos o rochedo da nossa salvação. A imagem da rocha é uma imagem usada com frequência nas Escrituras para falar do fundamento da nossa salvação, para mostrar de modo claro o ponto de firmeza sobre o qual repousa a nossa salvação. Tudo na nossa vida, tudo ao nosso redor pode ser abalado e tantas vezes é abalado, mas a sua salvação repousa na rocha que é Cristo Jesus, e a sua salvação não pode ser tirada de você. Ela é uma dádiva, é um presente de Deus que está alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Uma salvação fundamentada sobre as boas obras é uma salvação frágil, é uma salvação que ora você julgará que não a obteve porque não fez boas obras em número suficiente, ora você se orgulhará
porque pensará que você conseguiu realizar as boas obras. Uma salvação fundamentada na mentalidade politicamente correta produzirá em você orgulho, produzirá vaidade. Você olhará ao seu redor e dirá: eu sou muito melhor, eu tenho ideias melhores, eu tenho um comportamento muito mais progressista do que essas pessoas ignorantes que estão ao meu redor. Mas também uma salvação fundamentada no moralismo, nos costumes, tantas vezes no tradicionalismo, também produzirá orgulho e fará com que você olhe para as pessoas ao seu redor com um ar de superioridade. O fundamento da nossa salvação é Cristo. O fundamento da nossa salvação está em Jesus. Nós devemos agradecer nesta manhã, porque somos amados e aceitos por Ele, Jesus, a rocha da nossa salvação, com as nossas imperfeições, com as nossas incoerências, com os nossos pecados. Ele nos ama e nos oferece a salvação pela graça, mediante a fé depositada no nosso coração. Agradeça hoje pela salvação que há em Cristo Jesus para a sua vida. Mas o salmista prossegue e ele nos conclama a agradecermos pela criação, pelo fato de Deus nos ter presenteado com uma criação. Nós pertencemos a Deus não só por redenção, porque fomos comprados por Cristo Jesus, mas pertencemos a Deus por criação. Veja comigo o versículo 6 que lemos no Salmo 95, assim diz: venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. A sua vida é uma obra pelo Criador. Você é uma obra divina. A sua personalidade, os seus traços, o seu senso de humor, as suas expressões foram planejadas pela mente do Criador. A sua singularidade foi planejada pelo Criador. Não existe outra pessoa igual a você. Você é único. Não existem cópias. Você é singular e foi Deus que quis assim. Foi Deus que planejou que fosse assim. Eu gosto muito de um pensamento que diz: Deus não trabalha com cópias, só com originais. Você é um original feito por Deus. Não há cópias. Nós devemos dar graças a Deus, porque Ele é o Criador. Em terceiro lugar, o salmista nos lembra também, para que agradeçamos a Deus pela proteção, pelo cuidado divino. Fomos criados por Deus, fomos salvos por Deus. Só isso já seria motivo suficiente para que você rendesse graças a Deus nesta manhã. Mas nós transbordamos, nós cantamos, nós louvamos a Deus nesta manhã, porque além de ser o Redentor, de ser o Criador, Ele é também o nosso protetor. Veja o versículo de número 7, assim diz, o texto está na tela: pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Ele criou a sua vida. Depois de tê-la criado, Ele poderia ter abandonado ou entregue apenas as leis naturais, mas Ele o redimiu, o colocou na igreja para que você pertencesse à igreja, para que você fosse nutrido pela palavra de Deus. Mas além disso, Deus nos acompanha, Deus nos pastoreia, Deus cuida da nossa vida como um pastor cuida das suas ovelhas. Nós estamos debaixo do cuidado e da proteção de Deus, das mãos de Deus. O Novo Testamento nos apresenta Jesus como o bom pastor. E Jesus, falando da sua atividade, do seu trabalho como bom pastor, no Evangelho de João, ele diz algumas coisas que ele, como bom pastor, faz pelas suas ovelhas, ou seja, faz por você. Nós temos na projeção o que é que ele faz por nós. O bom pastor
conhece as suas ovelhas. Você é conhecido por Deus em cada detalhe da sua vida. O bom pastor sabe o nome das ovelhas. Chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e sem errar o nome. O bom pastor guia as suas ovelhas. Diz o Evangelho de João, Jesus diz no Evangelho de João que ele vai à frente das suas ovelhas. Ele não manda as ovelhas para depois seguir, ele vai à frente das suas ovelhas. O bom pastor dá vida em abundância para as suas ovelhas, e o bom pastor dá a sua própria vida em favor das suas ovelhas, para redimi-las, para resgatá-las. Quando nós lemos o Salmo 23, que começa daquela forma tão extraordinária, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós associamos essa afirmação do Salmo 23 com essas verdades que nós encontramos no Evangelho de João, ditas pelo próprio Cristo, o bom pastor, o Salmo 23, e essa frase ganha um novo colorido na nossa vida. O Senhor é o meu pastor, o meu bom pastor, e nada me faltará. Veja comigo o versículo de número 4 do Salmo 95, e com ele nós caminhamos para o encerramento da nossa meditação. Diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra, ou seja, nas mãos de Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Eu sou fascinado por vulcões. Nunca visitei nenhum, mas eu coleciono histórias bem interessantes a respeito de vulcões. Quem sabe um dia eu conto uma dessas histórias que eu guardo para vocês. Mas ao ler esse salmo e esse versículo, eu gosto de pensar em Deus, nas mãos de Deus, descendo nas profundezas dos vulcões, tomando a lava nos seus cerca de 1000 graus Celsius, e Deus tomando a rocha naquela forma derretida, líquida, Deus tomando a rocha e passando de uma mão para a outra, como uma criança faz com a água, ou faz com a areia, ou faz com a terra. Nós somos pastoreados e cuidados pelo Deus que tem nas suas mãos as profundezas da terra, as alturas dos montes. O Deus que tem nas suas mãos as profundezas da sua alma, as profundezas do seu coração, estão nas mãos deste Deus. Você está preocupado? Confie nele. Coloque as suas preocupações nas mãos dele. Você se sente exausto, cansado, sem forças para seguir adiante? Você sente que você tem carregado muito peso sozinho? Entregue isso nas mãos dele. E digo mais uma coisa para você, antes de terminar. As mãos de Deus não são somente poderosas para sustentar a terra, para descer as profundezas da terra. São mãos amorosas, são mãos amorosas, são mãos que carregam as marcas do amor que foram aplicadas sobre elas na cruz, no Calvário. São mãos marcadas pelos sinais do amor, são mãos que carregam os sinais dos cravos com os quais Jesus foi pregado na cruz. Você se lembra do Evangelho de João, capítulo 20, as portas estavam trancadas, Jesus entrou, após ter ressuscitado, mostrou para os discípulos e principalmente para Tomé as suas mãos e os sinais dos cravos nas suas mãos. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Veja comigo esse último texto, também extraído do Evangelho de João. O texto está na tela, João 10. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.
eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Agradeça a Deus hoje. Agradeça a Deus, você está nas mãos do bom pastor. A sua vida está nas mãos do bom pastor. A vida das pessoas que você ama também está nas mãos do bom pastor. Nada neste mundo, nada neste universo, nada no mundo que nós enxergamos e no mundo espiritual que nós muitas vezes não enxergamos, pode arrancá-lo das mãos do bom pastor. É nas mãos dele que a sua vida está. São mãos que moldaram a sua vida, que desenharam quem você é. São as mãos daquele que foi pregado na cruz para redimi-lo. E são as mãos que abençoam a sua vida e abençoam a vida das pessoas que você ama e que partilham com você da sua família e da sua história. Deus o abençoe. Nós estamos nas mãos do bom pastor. Descansemos nisso por toda a nossa vida. Amém.